certamente não vale essa celeuma toda, ainda mais considerando que a parcela ínfima que representa do orçamento. 0,004%. De toda forma, nós estamos discutindo o isso. senhor estava mencionando dando esclarecimentos a respeito de determinado tipo de despesa. Agora, o senhor está fazendo isso aqui agora na televisão. Isso não seria um bom argumento para ampliar a variedade de informação que é apresentada no Portal da Transparência e a sua qualidade, porque o Portal da Transparência, embora seja certamente um progresso considerável, ele apresenta diversas deficiências na apresentação da informação. Então, não seria o caso de incluir na internet as justificativas para o gasto e a natureza do gasto? Eu diria, Cláudio, que nem sequer seria necessária a justificativa se nós tivéssemos condições tecnológicas e materiais de colocar lá o objeto da aquisição. Então, caso como, por exemplo, esse, não haveria nenhuma dúvida que teria aparecido lá o que foi comprado e a finalidade da compra. Não precisaria nem explicar. Só que é tecnologicamente, neste momento, inviável. Por quê? Porque nós recebemos, o que nós divulgamos é a fatura da administradora de cartões e ela só traz a data, o valor e o nome do estabelecimento. Ela não diz o objeto comprado nem a finalidade. Para ter isso, nós teríamos que digitar um por um as notas fiscais, digitar ou escanear, não sei. Fazer a partir de agora. Não, mas é impossível no momento. Eu teria que ter um exército de pessoas para digitalizar ou escanear lá no órgão. estas. No órgão. No órgão que efetuou o gasto. No órgão que efetuou o gasto, teria que mandar isso para a administradora de cartões para que isso venha junto com a fatura. Você me entende? É algo que não é trivial, Ministro, não é simples. Ministro, Nós pretendemos chegar lá. Ninguém mais do que nós tem esse interesse. Porque 80% das cidades jovens. Deixa eu fazer uma pergunta. Nós estamos todos de acordo que a transparência é neutralizada quando você saca. Quando você saca, a situação é a mesma do sistema antigo, das contas bancárias, em que o servidor saca o dinheiro, o talão de cheque, e vai fazendo os pagamentos. O presidente Lula, neste mesmo decreto, proibiu as contas de talão de cheque. Como é que Então, você quem vai vai pagar pagar taxa? hoje, O senhor não vai pagar táxi para o cemitério? ele vai sacar até 30% do total nos casos em que se justifique. O táxi setor 30%, exatamente para essas hipóteses. Agora, não pode passar de 30%, de modo que esta equação aqui se inverterá, mais do que se inverterá, porque nós vamos acabar com as contas de talão de cheque em definitivo total. Mas não me diz tanto, né? Isso daqui para frente. O que a gente está querendo entender é como foi feita a fiscalização desses saques, deste do ano passado, do ano anterior, e também das contas tipo B, que são mais de 100 milhões de reais, e a gente não tem notícia de onde esse dinheiro foi. Pois não, não é que não haja notícia para onde ele foi, é que não há divulgação pela internet desse tipo de gasto, porque não tem tecnologicamente como. Elas são verificadas como sempre foram. Prestação de contas, depois do prazo de aplicação de 90 dias, o portador, digamos assim, seja da conta ou do cartão, tem 30 dias para prestar contas. Ele faz um processo no estilo tradicional. Processinho, junta as notas fiscais, os recibos e apresenta ao ordenador de despesa do seu órgão, da sua unidade. Estas prestações de contas ficam lá e são verificadas por amostragem pelos órgãos centrais de auditoria, a CGU. Mas durante o governo Fernando Henrique era mais utilizada essa conta tipo B. E o senhor já se referiu a esse uso, esse método, como caixa preta ou transparência zero. Eu queria entender a diferença da conta tipo B do governo Fernando Henrique para a conta tipo B que a gente Não tem diferença nenhuma. Nenhuma diferença. Continua sendo uma caixa A preta. conta tipo B, do ponto de vista de transparência pública, é caixa preta, porque não tem como expor-la. Quais são as condições O que de não controle? significa- Quais são as condições de controle da CGU O que sobre não esses gastos? significa que não houvesse a prestação de contas feita em cada caso. Mas Vamos fazer um intervalo agora, ministro. A qualidade do exame dessas contas, como ele disse, obviamente é muito variável.
E os órgãos centrais, CGU e TCU, só podem fazer a verificação dessa verificação por amostragem. Então, por amostragem nós temos, por exemplo, no caso da Universidade Federal de São Paulo, está aqui o representante da Controladoria em São Paulo, foi um caso excepcional onde a CGU fez 100% da verificação. 100%. Ele encontrou problemas em 2007, o reitor já devolveu R$11 mil por conta de uso indevido do cartão para complementar o valor das diárias em viagens internacionais, que não podia fazer. Foi devolvido muito antes da denúncia. Da Controladoria Geral da União, Jorge Arce. Ministro, uma pergunta que ficou do bloco passado. Por que os saques do cartão só foram proibidos agora? Por que não foram proibidos desde o princípio? Olha, toda a tradição, toda a cultura da máquina administrativa era com pagamento em dinheiro. Porque são centenas de anos assim, com as contas de talão de cheque. No momento em que no governo passado, em 2001, instituíram o cartão, no início, o cartão em 2001 foi usado 100% só para saque, porque era a mesma sistemática da conta, talão de cheque, sacar o dinheiro e sair pagando. Depois, caiu para 77%, depois já no nosso governo cai para uma faixa de 60%. E o ano passado sobe por conta do PAN e do censo. Essa luta para reduzir o percentual de saque, nós vimos travando ela há 2 ou 3 anos. E agora chegou o momento em que o presidente baixou o decreto vedando o saque como regra. O Márcio tem uma pergunta. Boa noite. Em primeiro lugar, é muita coincidência que o presidente tenha baixado o decreto no meio dessa confusão. Imagino que se o sistema fosse perfeito e se de fato tudo isso tivesse sido causado por uma campanha de desinformação, não teria sido necessário baixar talvez esse decreto. Mas eu vou lhe fazer uma pergunta específica sobre os tais gastos sigilosos. Eu imagino que a administração pública ela tem que se pautar pelo princípio da publicidade. Eu suponho que exceções a essa regra elas têm que ser previstas em lei. Imaginando qual é a lei que regula como o funcionário deve decidir se o seu próprio gasto é sigiloso ou não. Qual é a diferença entre um gasto simplesmente sigiloso e um gasto clandestino? E eu ouso discordar um pouco do senhor Cláudio Abramo, que eu respeito muito. Ele disse que isso, na verdade, uma parcela muito pequenininha do total do orçamento, é verdade. Mas se nós nos lembrarmos que o mensalão começou com um pequeno pagamento de R$30 mil, que ele adota com base na legislação. O senhor, como chefe da Controladoria, não sabe quais são os gastos que têm que ser considerados sigilosos e que não são? Não, eu o não senhor recebe isso e nós recebemos a comunicação dos órgãos respectivos com base na legislação deles. Mas cada órgão tem a sua legislação específica para dizer que deve ser fechado ou aberto? Os órgãos que têm a proteção pelo sigilo e pela peculiaridade estão previstos na lei, no decreto 93782 de 1986, e não houve nenhuma ampliação desses órgãos no atual governo. É coisa de 20 anos atrás, a definição Presidente da República, a ABIN, etc. Não houve nenhuma ampliação disso. Mas na sua opinião, sim. O senhor acha que a compra de uma esteira para o serviço de segurança da família, do presidente, enfim, da instituição república, merece ser sigiloso? Nós recebemos a comunicação do órgão de segurança institucional a quem cabe essa avaliação, não entramos no mérito disso. A explicação, que está, aliás, nos jornais, há um artigo do ministro da Segurança Nacional na Folha de São Paulo de ontem, se não me engano, onde ele justifica as razões pelas quais cada um daqueles gastos se relaciona com a segurança, inclusive compra de mantimentos, de alimentos, etc. Mas isso não cabe a nós da Controladoria entrar nessa avaliação. A sua opinião. É bom, na minha opinião, a norma constitucional contém 2 princípios. Há um princípio da publicidade, da transparência, e há o princípio da segurança, da proteção quando necessária para a segurança da sociedade e do Estado. Para mim, como profissional do direito, não há nenhuma novidade no fato de haverem 2 princípios